Fala, time! Hoje nós temos um episódio incrível. Você não pode sair da frente da telinha aí. Se você está aqui com a gente, chegou aqui nesse vídeo, curte, comenta, compartilha, já manda aí, pega na setinha, já manda pro seu amigo, pra sua amiga. E se você é mulher, eu quero te falar que você precisa ficar nesse vídeo, principalmente a mulherada. Então, eu quero ver o poder da mulherada aqui hoje. Eu quero ver o poder da mulherada neste programa em específico. E eu vou desvendar alguns mitos aí. E eu quero saber. Já vou começar com uma pergunta aqui provocativa. Que história é essa que mulher tem medo de tudo, Carla Fuentes? Não tenham medo, mulheres. Ou melhor, vocês podem ter medo, sim. Mas... E culpa. Culpa também, né? Nós mulheres sentimos muita culpa. Mas eu acho que o medo, ele precisa ser enfrentado. Seja mulher, seja homem. A pressão é grande, mas sim, eu sou uma mulher que optou por empreender. Sou mãe de adolescente, de criança, dou aula, tenho minha vida espiritual, estudo, enfim, eu faço uma série de coisas. Não sou perfeita, não agrado a todos, mas empreender é muito difícil. Se você for mulher, é um pouco mais, mas não é impossível. E se você optou por isso, assim como eu, existe um caminho. Então não tem problema em ter medo? Claro que não. Uau! Todos podem ter medo. Estou hoje aqui com... Travar. Boa, boa. Estou hoje com ela, Carla Fuentes. Deixa eu apresentar rapidinho. A pronúncia correta é essa mesmo? Fuentes. Carla Fuentes, não vou errar. Ela que é empresária, vice-diretora da Sacada Envidraçamentos, filha amada de Deus, mãe, mulher empreendedora. Ela que também tem cotas de sociedade em rede de hotéis, né, pelo Brasil. Ela que ama fazer terapia, esportes, academia, musculação. Ela é um fenômeno. Mas nem sempre é tão fácil e tão lindo quanto parece, né, Carla? Nada. Então, quero já te dar as boas-vindas. Muito obrigado de estar hoje aqui com a gente, tá? Seja muito bem-vinda ao Fala Time novamente, né? Verdade. É um prazer. É muito bom estar aqui falando um pouquinho, agora um pouco mais de mim como mulher, né? Figura, mulher, e a gente precisa... As mulheres inteligentes, elas não se dividem, elas não competem, elas se unem. A gente precisa realmente se unir, trocar as melhores ideias, as melhores práticas, porque seja a que fica dentro de casa e que gerencia a família, é extremamente deveria ser pelo menos extremamente valorizada, ela tem o seu valor enorme, e as que optam por empreender. Tem as suas dificuldades, né? Quando você realmente precisa se dividir em mais setores. Mas eu acho que nós precisamos falar, né? A gente tem, graças a Deus, esse momento, agora, cada vez mais, a gente tem voz e a gente precisa falar e ouvir, né? Ouvir aquelas pessoas que, de alguma forma ou de outra, com todas as dificuldades, conseguem chegar lá, conseguem avançar. Perfeito. E eu acredito muito no aspecto da similaridade, né? Da aproximação da história, daquela jornada que você está concretizando, você está construindo, onde outras mulheres, né, empreendedoras ou não, mulheres que querem realmente ter sucesso em suas vidas na área que for, possam também se inspirar e entender de fato que existe aí uma fortaleza por trás da mulher, mas também existem as suas fraquezas, seus momentos difíceis, né, seus momentos ali, né, que não querem ver o homem nem pintado de ouro na frente, mas que faz parte, né? Então, esse episódio de hoje ele já é aí um anúncio do que vai vir no mês de maio. Então, você mulher, você que é batalhadora, guerreira e está de fato enfrentando aí os seus medos, as suas dificuldades, nós vamos dedicar aí um mês todo especial, no mês de maio, que é o mês das mães, né? Para vocês, mulheres, que são incríveis, são guerreiras, são batalhadoras e que eu amo de paixão. Amo todas as mulheres. A minha, assim, de uma forma, claro, muito especial, mas que vocês possam se sentir aí realmente importantes. E não existe, na prática, não existe uma diferença. Eu acho que vocês são incríveis e são muito maiores até do que muitas acreditam que são, né?
A gente falava no começo sobre a agenda da mulher, né? Tipo, tua agenda como mãe, de lembrar ali, por exemplo, da vacina da criança. Tipo, a gente vai entrar nesse papo, mas como é diferente, né? A forma de olhar para uma agenda do homem, do marido, pai, e a mulher, esposa, mãe, né? Exato. Não, é muito diferente. E é engraçado porque a gente... Parece que a gente foi feita para isso, né? A gente já aceitou um pouco essa condição e tá tudo bem. E, de novo, aqui essa conversa não é para falar que a mulher é mais importante que o homem ou o homem do que a mulher. Ambos são importantes, um precisa do outro, né? E sim, precisa, sim. Tem diferenças, sim. Mas seja forte e corajosa, mulher, né? Para tudo que você optar. E a gente aqui vai falar um pouco mais sobre empreendedorismo. Só que ainda quando a gente opta por ir empreender, ser empresária ou abraçar uma oportunidade no mundo corporativo mesmo, não sendo uma empresária, é muito desafiador, porque ainda assim você se depara com pessoas que não te respeitam tanto por você ser mulher. Você ainda, infelizmente, né, isso é tão pequeno, mas isso acontece muito. Você tem da sua família uma cobrança muito grande e aí você já tem que lutar contra isso tudo, porque isso acaba te impactando. Mexe com a sua cabeça, né? Mexe com sua mente. Então, você precisa ser forte nessa hora e saber qual é o teu propósito. E você está ali, no meio de um projeto de expansão, fazendo uma análise absurda, numérica, importantíssima para uma tomada de decisão grandiosa. E aí alguém fala assim, tá na época de vacina. Meu Deus do céu. A mulher, ela consegue falar, meu Deus, os meus filhos. Tá. O fulano fez aniversário, preciso comprar presente. O marido nem lembra que tem que comprar presente, que tá chegando aniversário, que tem que organizar uma festa, que vai ter a reunião do colégio. Inclusive, o colégio nunca manda para os pais. Eles mandam a agenda assim, querida mamãe. Eu falo, gente, por que querida mamãe? Sempre. Querida mamãe. Nicolas, dessa vez. Valentina. Um exemplo, né? Valentina nunca teve um bilhete, mas Nicolas tem bastante. Agora não mais. Mas assim... Você tem que parar tudo e resolver o problema do teu filho, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, uau. E aí você fala, o dia tem 24 horas para todo mundo, para homem e para mulher. Só que a mulher precisa ter as mesmas entregas no trabalho e estar com a casa muito bem gerenciada, a criação dos filhos, a sua parte espiritual, o seu corpo, a sua aparência, né? O seu autocuidado, o seu bem-estar, o seu relacionamento com as suas amigas e tudo mais. Então, é muito complicado. Eu vejo, às vezes, meu marido assim, sei lá, 2 anos sem falar com um grande amigo. Vocês não se falam? Como é que é isso? Gente, não tem tempo, não. Não, a gente precisa conversar com as amigas. A gente precisa ter esse momento na agenda, sabe? Então, isso é legal. A gente realmente tem que ter uma agenda muito dinâmica e criativa para dar conta. E o que eu acho muito top é que a gente consegue perceber, né? Pela empresa com a qual você gere hoje, né? Como vice-diretora e cuida de toda a estratégia comercial e marketing, né? Lá na Sacada. Outros negócios que você também gerencia e como ali influenciadora também nas suas redes sociais, né? Mas que também consegue cuidar de toda essa outra parte, né? Da família, ter os seus momentos de fraqueza, os momentos de dificuldade. E é algo que eu queria deixar muito claro hoje para quem está nos assistindo. Existe, de fato, hoje uma pessoa por trás da imagem da mulher que precisa ser vista também, que precisa ser cuidada, que precisa também ser ouvida, na verdade, e que muitas vezes passa também pelos momentos de dificuldade, assim como dentro da família precisa ser olhado no contexto daquela que realmente precisa de proteção, precisa de cuidado, mas que também é forte, tem a sua capacidade que é absurda de entrega e que consegue gerenciar multitarefas como ninguém dentro da sua casa. Então, assim, para esse caminho que a gente quer ir hoje nesse nosso bate-papo, convido você, cara, curte, comenta esse vídeo, se inscreve no canal, tem muita gente assistindo o vídeo. A gente tem vídeo aí com mais de 1000 visualizações que não tem o mesmo número de inscritos e de curtidas. Então, deixa aí, tira um minutinho, se está assistindo na TV, no controle dá para você ir lá, curtir, se inscrever,
Se é no celular, é de graça. Se inscreve, curte. Manda aí na setinha pra uma mulher que você lembrou. Pô, acho que essa mulher aqui tá meio chateada, meio triste, meio decepcionada. Eu acho que ela precisa dar aí um glow up. Glow up? Fala. É, Júlia? Glow up? Glow up? Hã? Dá essa levantada aí no astral. Então, já manda esse vídeo aí pra ela e vamos trocar uma ideia muito massa aqui hoje. Bom, Carla já esteve com a gente aqui, né, numa outra oportunidade, falando muito da estratégia ali do nicho que ela atua, que é o envidraçamento, que ela vai falar também um pouco hoje. Mas eu queria ouvir de você, Carla. Desde a última vez que você esteve aqui com a gente, né, quais foram os principais desafios, quais foram as principais conquistas que você, como mulher empreendedora, pôde ter e enfrentar nessa jornada, né, de desafios aí no mundo do empreendedorismo, de trabalho em si? Eu achava que pelo fato de eu ter muita experiência, né? Muita experiência, eu já trabalho há mais de 30 anos, eu comecei muito cedo, eu gostava, sempre gostei muito de trabalhar. E eu achava que ia ser muito fácil, que eu ia tirar de letra. E não. Eu não subestimei, eu me preparei. Mas eu não me preparei o bastante. Tanto é que eu estudo até hoje, todo dia, sempre que possível. Eu realmente estou fazendo uma pós, fazendo um curso, enfim. E aí foi um susto, porque quando você é empreendedora, você não está mais... Quando você é uma empresária, você não está mais lutando somente pela sua carreira. É a sua carreira e é a vida de, sei lá, 30 famílias que dependem daquele emprego, né? Resultado daquele, exatamente. Fora que a gente ainda ajuda uma empresa, uma instituição de crianças que lutam contra o câncer. Então, a gente tem mais 50 famílias, aproximadamente, que contam com parte do que a gente arrecada das vendas e doa. Então, a empresa ela ainda tem esse peso. Então, uma coisa se eu não entrego um bom trabalho numa empresa, eu posso ser desligada. E só eu e minha família vamos sofrer com aquele desligamento. Se a sua empresa não der certo, tem muita gente em jogo, né? E, além dos seus uma clientes, responsabilidade, né? Muito grande. Eu ainda acho que a questão cultural é algo que me incomoda muito, porque vai muito bate muito com o que eu acredito, né? Com relação a princípios. E nós somos uma empresa de pessoas que atendem pessoas, que são que quem nos fornece são pessoas. Então, assim, a gente precisa entender muito de gestão de pessoas, né? Mas ainda assim, por mais que você entenda, coisas acontecem que te assustam, assim, de caráter, de comportamento, de cultura, né? E eu comecei a ver de uma forma muito mais clara. Eu nunca tinha percebido isso ao longo desses anos que eu trabalhei em pequenas, médias e gigantes empresas. É uma cultura do sempre tirar vantagem. E isso eu vejo muito. E em todas as... Seja fornecedor, seja até cliente. Claro que eu estou realmente assim, muito generalizando, né? A gente tem clientes maravilhosos, fornecedores maravilhosos. Time, né? Cobra demais, entrega de menos. E eu preciso... Contratos leoninos, sabe? Que você fala assim, meu Deus, se eu fizer o que o cliente está pedindo, eu quebro. Eu tô dando de presente aqui, né? E você lidar com isso, e aí você olha para o lado, os seus concorrentes estão desesperados, e às vezes eles não sabem fazer conta, e eles cedem a essa pressão. E aí você perde aquela venda. Claro, ele vai ter maior chance de quebrar, mas e daí? Até lá eu também preciso vender para não quebrar. Né? Então precisa... isso foi assustador, foi ver que era um jogo um pouco desleal, e eu não negocio os meus princípios, dentro ou fora da minha empresa. A Carla é uma só. E aí foi quando a gente realmente conseguiu entender quem eu quero atender, quem eu quero no meu time, quem eu quero que me atenda. Qual é? Porque a gente tinha que ficar muito clara a nossa cultura. A cultura da nossa empresa tinha que estar muito forte. E de acordo com isso, quem eu vou escolher? E eu acho que ali a gente começou a virar o jogo. A gente começou realmente teve cliente do cliente querer fazer com a gente fala, cara, eu preciso da venda, óbvio. Mas falar, eu não vou atender esse cliente. Esse cliente, não, a forma que ele quer conduzir não existe. Não é saudável. Esse profissional, ele pode ter um currículo incrível. Não me serve. E a gente começou a crescer muito com isso. E a comunicação. A comunicação é algo que eu acho que ainda é uma das... Eu sou uma comunicadora, né? Eu sou formada em comunicação.
E uma das minhas formações é essa. E eu falo, meu Deus, como pode, né? As pessoas têm tanta dificuldade de se comunicar. O mundo atrapalha a gente, porque a gente lê muito, mas a gente vê muita coisa processada. Então, quando você vai conversar com um cliente, com um fornecedor ou com um profissional, a sensação que dá é que as pessoas não estão entendendo, não conseguem se fazer entender. E isso, assim, tem sido um ponto muito forte, onde eu estou batendo muito forte na parte de RH, para a gente realmente consertar. E à medida que eu percebo que a gente melhora na comunicação, a gente melhora em todas as entregas de resultado, sabe? Mas eu acho que o povo, as pessoas no geral, elas estão com dificuldade de entendimento. Elas só querem ouvir, se ouvirem, né? Para responder, para se livrar daquilo. É tudo muito É uma escuta, rápido. não é o cara não ouve, né? Ele só escuta. Só escuta, ele não ouve, entende e aí sim vai com aquela solução adequada para aquela necessidade. E isso me causa eu fico muito estressada, porque eu falo, meu Deus, o cliente falou uma coisa, o meu funcionário respondeu outra. Eu falei, você ouviu o que aquele cliente falou? Sabe? Você ouviu, você leu o que está escrito aqui, calma aí, vamos refazer. Então, e eu estou fazendo esse negócio de... esse trabalho de mãe de noiva, né? De acompanhar o funcionário na medida do possível, assim, vamos respirar fundo e ouvir o que está sendo dito, entender o que está sendo dito e daí a gente tomar as decisões. Então, acho que foram, assim como foram desafios, foram conquistas também, porque ótimo, a gente já está conseguindo contornar. Excelente. Só uma dúvida, Luiz, o áudio dela tá bom? Porque a distância que ela tá ali tá legal no microfone? Então, ótimo. Tá. Cara, eu acho que isso vai te gerando também lições, né? E você tem a gente estava conversando antes, você tem uma visão diferente sobre os erros, né? Tipo, a pessoa, para aprender, tem que errar e tal. Você acha que a tua participação em grandes corporações, por exemplo, como a L'Oréal, te traz uma visão realmente que é muito diferente, muito discrepante hoje do que o mercado já vinha tendo? E por conta disso você sente tanto essa dificuldade assim dessa interação muitas vezes, tem que trazer a galera pro teu ritmo para tu conseguir conduzir ali de uma forma diferente e tal. E essa visão para você realmente, tu acha que chocou muito? Como é que foi? Chocou, me gerou muita ansiedade, porque eu tinha um planejamento muito acelerado e eu precisava executar de forma acelerada e eu percebia que as pessoas não acompanhavam, num geral. Tinha um ritmo muito diferente, né? E você colocar o seu ritmo não é fácil, né? Então, o que eu percebo é que isso me causou muita ansiedade, frustração. Eu tive que aprender a lidar com o meio termo, tá? Que é fazer com que não seja tão lento quanto o que tá e que é inaceitável. E talvez não tão acelerado, até porque eu pessoalmente sou muito dinâmica. E aí eu achar que toda uma empresa, por menor que seja, né? 30, 40 pessoas, esperar que ela vai se adaptar, vai ser ao meu estilo, é mais difícil. Mas as entregas, os prazos, os métodos, isso aí eu não abro mão. E aí eu busquei realmente um meio termo. E eu aprendi muito, porque eu trabalhei em pequenas, médias e grandes. E eu aprendi muito. Então, assim, eu cheguei com muito crítica. Quando eu via o que estava sendo feito, a minha empresa existe há 12 anos. Né? Ela era muito menor. E ela era tocada por uma única pessoa, que era meu sócio. Inclusive, é o meu marido. E ele sozinho, é óbvio que não ia dar conta de fazer com excelência todas as áreas da empresa. É impossível, humanamente impossível. E quando eu vim justamente para resolver essa questão. Só que eu cheguei e eu vi tanta coisa que eu falei, meu Deus do céu, será que tem solução isso, né? E claro que o aprendizado das grandes corporações, das grandes empresas, foi de extrema valia. Eu boto muita coisa em prática. Nem tudo, mas muita coisa em prática. Legal. Como é que você consegue aplicar essa estratégia de aprender corrigindo os erros antes de acontecer? Você tem um método, gestão? Como é que... Porque as pessoas geralmente falam, né? É errando que se aprende e tal. Eu não concordo. Como que funciona isso para você hoje? Eu acho que, claro, que errando se aprende quando você corrige aquele erro. Porque tem gente que erra 10 vezes o mesmo erro, então ela não aprendeu nada, né? E eu gosto de previsibilidade. Eu gosto de trabalhar com números. E olha que eu sou zero exatas. Eu sou extremamente humanas. Mas eu
para tomada de decisão, para previsão, eu realmente preciso de histórico, de números, de dados, né? Então, eu acho que uma forma da gente... Porque eu acho que tanto o sucesso quanto o fracasso deixam rastros. Sim. E eu não avalio só os meus erros, não. Eu avalio erros de outros caras, né? De outras e outros empresários e empreendedoras. Então, eu gosto de ler, de ouvir, de assistir... tudo aquilo que fala sobre os erros que eles corrigiram. E, óbvio, eu gosto de ter documentado os meus e como eu fiz para sair. Eu sei que as coisas são dinâmicas e talvez elas não se repitam, mas você já tem uma ideia, né? Você já tem uma ideia. Então, eu gosto de prever. Eu gosto de trabalhar com previsões. Legal. Carla, é legal porque a gente vai entendendo um pouco mais de como funciona o teu dia a dia, a tua rotina. Eu queria até que você compartilhasse um pouquinho, até para nossa audiência feminina, né? Hoje, olhando mais para o aspecto feminino, mas que não é excludente também dos homens que queiram aprender, porque eu acredito que você tem muita coisa para ensinar, principalmente do lado do empreendedorismo. Você foi gestora de grandes empresas, como eu falei, L'Oréal, né? Você tinha metas gigantes, absurdas, que atendiam o Brasil inteiro, né? E hoje não é diferente com a sua própria empresa. Então, acredito muito no conteúdo, mas falando da tua rotina, do teu dia a dia, como que você hoje faz para conseguir dividir, né, um pouco da mulher, da mãe, multiempresária? Como é que funciona aí? Você tem uma organização que você busca que é diferente? Você usa agenda? Me explica um pouquinho. Eu não sei se é diferente, mas eu entendi que, em primeiro lugar, seja homem, seja mulher, precisa de uma comunicação muito clara com as pessoas que interagem com você. Ótimo. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Então, em primeiríssimo lugar, eu alinhei muito bem com cada um deles como seria a minha rotina a partir de agora, né? Desde que eu assumi a empresa. Então, essa conversa, ela já sensibiliza, às vezes, as pessoas, né? Porque você vai precisar de apoio. Legal. Seja da tua família, seja alguém que você vai contratar para te ajudar no dia a dia. E você vai precisar ser muito organizada e muito disciplinada. Porque a grande verdade é que eu faço meu planejamento mensal por área da vida. Do trabalho, dos treinos, e treino / alimentação. Como que eu vou conduzir a minha história ali com a família e tudo mais. Então, eu faço mensal, faço semanal, porque eu também estudo, né? Eu preciso ler, eu preciso ter tempo para me divertir, descansar. E eu não posso abrir mão de nada disso. Claro que eu faço esses planejamentos mensais por ordem de prioridade. O que naquele momento precisa mais de mim? Eu gosto muito de valorizar o meu tempo. Então, por exemplo, eu vou ter que cancelar uma venda com um cliente porque eu preciso levar o meu filho na escola. Peraí, mas eu tô com meu irmão em casa que ele pode levar para mim. Eu peço. Eu não tenho vergonha. Cara, eu tenho uma negociação importante que eu não queria perder. Não deu? Vou gastar Uber. Mas vai gastar dinheiro? Lógico. Se eu pagar um Uber com alguém, claro, para acompanhar as crianças, fica mais barato do que a venda que eu vou perder. Então, a gente tem que saber fazer escolhas, saber priorizar. Escolhas e contas, né? Conta, baseado nas perdas e nos ganhos. E saber valorizar. E tem coisas que não são mensuráveis. Você tem que ter tempo de qualidade com a tua família. Você tem que ter um tempo de qualidade para você, né? Autocuidado. Mas algumas não são mensuráveis, mas ainda assim você precisa entender qual a importância e a prioridade dela naquele momento. Então, eu tenho, sim, uma agenda, sim. Eu tenho uma agenda que nela consta, inclusive, o dia de jogos com meus filhos. Então, uma vez por semana, tenho que jogar com os meus filhos. Ou vai ser o jogo ou o cineminha. Top. Por quê? Porque senão a gente não percebe que o trabalho está engolindo a gente. E o seu filho está ali. Mas ele só está ali, você não está com ele. Você está no computador, você está no celular, você está em qualquer lugar, menos com ele. Entendeu? Então, eu fecho a minha agenda para o meu filho, para o meu marido. Eu fecho a minha agenda. Excelente. A gente está deixando aqui na descrição o link do Instagram da Carla. Ela está desenvolvendo todo esse método que ela utiliza e você vai poder chamá-la no Instagram e conhecer como é que funciona, né? Entender a metodologia, como ela aplica isso. De fato, é algo que funciona para ela e que, se você, mulher, tem dificuldade,
também tem todas essas atribuições, você vai poder ouvir de alguém que... Como é na prática. Como faz, né, na prática. E ela vai te mentorar, te acompanhar para você também sair aí desse marasmo ou dessa falta de resultados, né? Eu acho isso muito importante, um mentor, né, para poder te ajudar, te acompanhar. Faz parte do processo evolutivo também, de nós como seres humanos. E acredito que todo esse método que você aplica na sua agenda te traz resultados aí no mundo do empreendedorismo, certo? O que você pode ressaltar das suas contribuições que geraram mais resultado para a empresa e que também geraram orgulho para você como mulher empreendedora, né, dentro dessa tua jornada? Nossa, é que tem muita coisa legal que acontece no dia a dia, né? E eu gosto muito de valorizar também as pequenas coisas. Mas, assim, eu ter trazido esse conhecimento de fora, né? E organizado e criado mais vagas e ter aberto muito mais oportunidades de emprego me deixa extremamente feliz. Ser a empresa melhor avaliada ainda hoje, apesar de todas as dificuldades que todas as empresas passam, ainda hoje ser a melhor avaliada pelos clientes no Google, isso é uma contribuição, isso é algo que a gente realmente tem conquistado no dia a dia, né? Ver gente que chegou lá só procurando um emprego com muito potencial, mas não sabia para onde ir. E você realmente identificar aquele perfil daquela pessoa, se é o caso de trazê-la para sua empresa ou não, e aproveitar e trocar uma pessoa de cargo e deixá-la até mais feliz em outras posições. Então, isso eu acho muito legal. Usar a nossa empresa de forma ativa, realmente, porque... nas ações sociais, né, que a gente abraça, porque assim, eu sempre falo, cara, não adianta só crescer, né, não adianta se você não contribuir, se você não tiver um propósito. Então, o meu propósito é ser uma empresa muito correta, uma empresa que realmente traga felicidade para os meus clientes, isso a gente tem conseguido. Mas, e para a sociedade? Ela tem que ter uma relevância, sabe? Eu quero dormir em paz, sabendo que eu estou contribuindo de alguma forma. Eu sou capelã, eu já tenho uma parte minha social muito forte, que eu não sou muito de divulgar, né? Então, assim, também tenho na minha igreja, né, eu dou aula, outras empresas eu dou aula de empreendedorismo, enfim, mas eu acho que a minha empresa contribuir é um ganho para mim enorme. E falar aqui para as mulheres é um ganho enorme, porque a gente tem que usar a nossa voz, e não é para fazer fofoca, e não é para perder tempo, e não é para criticar o botox da coleguinha. A gente tem que usar a nossa voz para a gente se unir, para saber como que a gente vai cuidar dos nossos filhos. É fácil cuidar? Não é. O meu filho é absolutamente diferente da minha filha. Então, assim, não adianta, a criação é diferente. Como que você lida com isso tudo? Com a saúde, com o bem-estar, com a beleza, É fácil? Não é. Você relaxa? Sim, já ganhei muitos quilos. Já estive 20 quilos fora do meu peso, entendeu? Então, assim, não é fácil, sabe? Como que eu fico com a minha vida, meus exames e minhas consultas médicas em dia e eu tenho que entregar milhões e milhões, seja para a empresa dos outros ou para a minha empresa, né? Não é fácil, então eu acho que a gente tem que usar. Essa é uma forma de contribuir, né? A gente, através das aulas que eu dou, dos posts que eu faço, dessa oportunidade, de todas as que eu tiver daqui para frente, de realmente... Mulheres, dá para fazer. Dá para fazer. Vocês não vão acertar sempre. Não vão. Vocês vão se culpar ainda muitas vezes, mas, cara, não dá para se culpar e dá para seguir, e dá para ter resultado. Independente do empreendimento, do tamanho do empreendimento. Legal. Não, e bom que dá para perceber que... não sei se é uma fase ou se você, de fato... foi caminhando e se descobrindo, inclusive o teu propósito está muito claro, está muito definido, né? Você teve uma associação nova, o que você identificou, para onde você tinha que caminhar, você se descobriu em algum momento? Como é que foi que você chegou nessa fase e falou, cara, o meu propósito é inspirar outras mulheres também, além de fazer o que eu já faço? Você teve esse estalo? O estalo faz bem pouco tempo, mas e aí agora eu vejo, quando eu olho para trás, eu vejo que eu já tinha um pouco disso sem saber. Ao longo da minha carreira, né, assim, o meu maior ego, a minha maior vaidade, era pegar uma pessoa que eu contratei para ser auxiliar de serviços gerais e, em pouco tempo, aquela pessoa ser gerente do estoque. A menina entrou como recepcionista e ela virou gerente.
Eu adorava aquilo. Aquilo, para mim, valia mais do que dinheiro, sabe? Apesar de eu gostar de dinheiro. Aquilo me dava uma alegria e eu não queria que ninguém me agradecesse nada. A minha alegria era ver que eu, de alguma forma, eu contribuía. Porque eu também tive minha ajuda, né? Eu venho de uma família extremamente pobre, eu sempre tive ambições e eu tive, ao longo do caminho, pessoas que olharam para mim e falaram, cara, essa menina tem alguma Brilho. coisa. E me chamavam e me davam a oportunidade. Então, eu falava, pô, eu tenho que fazer isso também. Né? Fizeram isso por mim, eu quero fazer isso pelos outros. Então, isso eu acho muito importante, sabe? A gente realmente... Isso já era uma coisa que já acontecia. E eu percebo, meu marido fala que eu tenho uma vaga garantida no céu. Porque eu tenho pessoas de todo tipo, aleatórias, não só minhas amigas, mas aleatórias, que descobrem o meu telefone e me ligam assim, seus filhos estão na escola tal, eu quero ouvir de você como... Eu falei, ué, mas é a minha opinião. Não, mas eu quero ouvir a sua opinião. Sabe? Carla, eu tô tendo um problema no meu casamento. Carla, eu tô tendo um problema com a criação do meu filho. Como se eu tivesse resposta para tudo, né? Eu falei, cara, eu só posso te falar um pouco da minha vida. Um pouco do que eu acredito ser certo. Mas é impressionante, assim, que eu via que aquela pessoa conseguia ali, de repente, um conforto, um abraço, ou até um direcionamento, porque quando a gente está muito nervosa, né? Homens e mulheres, a gente tende a tomar decisões erradas e calma aí, vamos ficar calma. Vamos usar um pouquinho do que eu vivi, ou olha, eu nunca vivi isso, mas eu creio. Então eu comecei a perceber que, de alguma forma, eu era meio que, não psicóloga, mas eu era uma pessoa que mentorava sem técnica, sem método, naturalmente. Carla, eu quero trocar de ramo, eu quero investir na faculdade X e tal. Isso tudo, tá, gente? Jovem, adolescente, mulher, homem. E era muito assustador. E eu falei, cara, se as pessoas me procuram, porque elas enxergam em mim algo que eu não estou enxergando. E eu comecei, né? Desde 2020 eu faço terapia. Eu não via nada disso que as pessoas enxergavam em mim, sabe? Eu nunca via, eu falava, nossa, que exagero. Pergunta para alguém mais capacitado, sabe? Tá, eu vou te dar minha opinião, mas, né? Eu tinha até medo de falar o que eu pensava, porque, cara, é o que eu penso, não sei se na tua vida vai fazer sentido. E, de repente, eu falei, cara, essas pessoas estão enxergando algo em mim, deixa eu ver o que é. E aí eu comecei a perceber que essas coisas, elas tinham um valor e que a gente não tá aqui só a passeio, apesar de eu amar passear. A gente não tá aqui só para viajar. A gente não tá aqui só pra... A gente tem missão, sabe? Se a gente puder melhorar um pouquinho mais a vida das pessoas cada dia, cara, eu não preciso ser famosa, eu não preciso ser milionária. Cara, eu tô cumprindo a minha história ali bonitinha, o meu propósito, entendeu? Isso pra mim é... Excelente. Pô, bonito ouvir isso, porque a gente vê muita gente vivendo um dia após o outro sem, de fato, muita... Como você falou, muita missão, muito propósito e tá fazendo as coisas por fazer. E aí que a gente vê muita gente entrando em depressão, ansiedade, crises, né, que são difíceis de serem controladas sozinhos. E aí é onde eu queria te fazer essa pergunta. Você falou duas coisas que eu queria puxar aqui. Uma é dinheiro e outra você falou sobre ficar calma ali na hora de tomar decisão, respirar, né? Primeiro eu queria a tua visão, né, e como você lida hoje com o aspecto do dinheiro. Por quê? Eu vejo muitas pessoas e mulheres, né, que estão aqui como nossos ouvintes hoje, que ainda tem muito medo de lidar com o dinheiro, que é um tema às vezes complexo, que parece que você é metida, vaidosa ou interesseira, né? Tem muito essa questão. Mas você, como mulher que já tem uma empreendedora, já tem aí uma caminhada, o que você poderia deixar de sugestão e dica, recomendação para essas mulheres desbloquearem essa fase, né, essa nova fase de acesso ao dinheiro? Gente, dinheiro todo mundo precisa. E todo mundo merece. Existe um preço a se pagar para conseguir esse dinheiro. A quantidade necessária para a realização dos seus sonhos, né? E aí existe um preço a se pagar. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar assim... Eu posso ter, o dinheiro ele existe, ele está aqui, ele está disponível para qualquer um de nós ir lá pegar, sabe? Então eu acho que eu quero esse dinheiro, ele é importante para mim, eu vou atrás dele. Eu não tenho o menor problema, eu não sou hipócrita, eu gosto de dinheiro, a gente vive num mundo caro. Como que eu vou dar um bom colégio para o meu filho? Como eu vou viajar? Eu adoro viajar. Como eu vou comer uma comida muito gostosa ou morar onde eu moro, né? Agora, eu sou muito boa para ganhar dinheiro, eu não sou muito boa para guardar. Então, eu não tive realmente uma educação financeira e eu precisei correr atrás dessas informações, porque elas são absolutamente necessárias, né? Se você só fizer dinheiro e ele
for pelo ralo, não adianta nada. E já foi muito mais escasso, né? Essas informações agora tá mais disponível, né? Nossa, exatamente. A gente não tinha acesso a isso. Era, eu só quero ter meu nome limpo. Era o máximo que a gente queria ter, né? Não, cara, eu quero ter meu nome limpo, eu quero empreender, eu quero ter dinheiro guardado, eu quero envelhecer com tranquilidade. Mas eu quero viver, porque eu também não quero só guardar dinheiro, porque aí eu vou estar mó idosa ali, sem energia nenhuma, cheia de dinheiro no bolso. Para quê, gente? Eu quero viver agora, então tem que ter esse equilíbrio, né? Como eu não sou muito boa para guardar, eu compro esses imóveis, essas, né? Para que eu sou obrigada a pagar. Então, eu estou guardando dinheiro. Então, eu tenho mais bens do que dinheiro. Vamos botar assim, né? Então, essa é a minha forma. Eu acho que cada um tem a sua forma de ganhar e de investir. Então, Legal. procure a sua forma. E, gente, e outra coisa. Nós mulheres, apesar de toda a pressão, a gente não pode ser fútil. A gente tem que ser vaidosa, a gente tem que se amar, mas a gente não pode ser fútil. A gente não pode viver para agradar alguém. A gente tem que viver por aquilo que a gente quer. As pessoas me questionam, você repete roupa? Lógico, eu não compro roupa descartável. Eu vou repetir. Roupa, o que for, acessórios. Ah, você já está 2 anos com seu carro, não vai trocar, não? Gente, meu carro está ótimo, é que eu vou trocar meu carro. Para parecer, meu carro está maravilhoso, gente. Eu compro coisas boas, que duram muito, que estão ligadas ao meu estilo, porque eu acho que isso é uma forma inteligente de usar o seu dinheiro. Ah, Carla, e viajar? As pessoas me questionam que eu viajo muito. Viajar te deixa saudável, te reconecta com a natureza, com a sua família, com você mesma. Então, é um investimento. Tive excelentes ideias viajando para o meu negócio. Inclusive, as minhas melhores ideias eu tenho nos momentos mais aleatórios. É quando eu estou malhando, é quando eu estou viajando. Então, isso não deixa de ser um investimento. Vai te fazer bem, é melhor gastar com viagem do que com remédio, né? E eu já gastei, porque eu já tive crise de ansiedade, já me senti deprimida. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por depressão na minha vida, porque eu sou extremamente alegre e grata pela vida, mas eu já me vi deprimida. E já me vi com compulsão alimentar, foi quando eu tive ali meus altos e baixos de peso e tudo mais. Então, assim, o dinheiro, ele tá ligado a tudo isso. O dinheiro tá ligado, ele é importante, e ele não pode te dominar. Quem domina o dinheiro é você. E você merece ter esse dinheiro. Não tem que ter vergonha. Ah, mas eu tô muito rica. As pessoas... Dane-se as pessoas. Elas te deram esse dinheiro? Você roubou esse dinheiro? Você conquistou? É teu. Se você quiser doar, se você quiser guardar, é teu, cara. Vai ser feliz. Dinheiro é bom. Quem não gosta de dinheiro, gente? E quais ferramentas que você consegue hoje, por exemplo? Porque não é fácil sair de tudo isso que você acabou de falar sozinho, né? De uma depressão, de uma ansiedade, de uma compulsão alimentar, né? Para uma pessoa hoje que consegue viajar, ter qualidade de vida, enfim, não tem a vida perfeita, mas tem aquele padrão de vida que lutou para conquistar e ter, certo? Quais ferramentas que Carla Fuentes hoje utiliza como recurso, né, para suas estratégias? Você já falou da viagem, né, mas que você considera importante para esse sucesso, né, para o sucesso de você como mulher. Se você pudesse elencar. Autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Você vive a sua vida de forma muito mais leve. Você não acredita nas mentiras que as pessoas te contam ao seu respeito e que você fica incansavelmente, essa palavra existe? Sim. E incessantemente tentando provar que aquilo que pensam ou falam é mentira. Esquece, segue a sua vida. Se você tem consciência de que você faz o seu melhor, é honesta, segue a sua vida. Então, você tem que se conhecer. Você tem que estar muito firme, sabe? Saber quem você é nesse mundo. Qual o propósito pelo qual você foi criada, sabe? Então, eu acho que isso vai te ajudar muito. E lógico, né? A gente procura também, além da parte espiritual, que para mim é a principal, quando eu sei que eu sou a filha de Deus, eu sei como Ele me criou, com qual propósito, o que eu posso nele, quem eu sou nele. Agora, vamos colocar isso na prática, no dia a dia. Tem pessoas muito qualificadas para fazerem isso, como excelentes psicólogos, não qualquer um, mas excelentes psicólogos. E eu tenho uma excelente psicóloga. Agora ela me deu alta, não entendo, acho que ela não deveria ter dado, mas já me deu algum tempo. Mas eu falo, gente, você tem certeza que você me deu alta? Porque eu tô passando por isso. E eu tô pensando dessa forma. Ela, é isso aí, vai. E meditação
Nem eu acreditei que eu seria capaz de fazer meditação. Eu faço mindfulness. Atenção plena. E porque eu sou muito agitada. E comecei com 1 minuto, 5 minutos e tudo mais. Cara, impressionante como oxigena o cérebro, como te traz para um equilíbrio necessário para você tomar decisões, né? Se conhecer. Esse contato com a natureza, que é muito, muito, muito necessário. Os esportes, eu amo esportes, num geral. Eu preciso estar me movimentando. Não interessa qual. Seja uma cavalgada, uma remada, um sup, um boxe, que agora eu tô com um boxe, Muay Thai e tal. Mas a gente precisa disso. Então, isso tudo vai te trazendo para um equilíbrio. Porque tem a parte hormonal, né? Tem a parte mental mesmo, tem a parte espiritual. E aí, quando isso tudo começa realmente a se encontrar de forma equilibrada, né? Pouco a pouco, você realmente vai se reerguendo, vai saindo, vai começando a enxergar o que tem que ser... O que precisa ser enxergado mesmo, né? Legal. Você vê ainda que muitas mulheres estão esperando os seus maridos ou parceiros para poder tomar essas decisões? Você ainda percebe essa realidade? Percebo porque... Até porque muitos maridos não acham que a terapia, por exemplo, é uma coisa legal. E não só maridos, tá? Pessoas falam, nossa, a terapia é pra gente louca. Não é. As pessoas... Eu acho que todo mundo deveria fazer um período. Porque a história que eu falei é o autoconhecimento, é o saber como lidar com as emoções. Porque, de novo, medo, todo mundo vai sentir. Seja mulher, seja homem, rico, que for passar por problemas, todo mundo vai passar. Então, assim, os sentimentos a gente não tem como evitar. E a gente não pode se vitimizar. Eu sou uma sofredora, ai meu Deus, aí acabou a sua vida. Entendeu? Então, assim, você vai ter que enfrentar. E, às vezes, enfrentar significa fazer terapia. Significa ir num psiquiatra. E aí? Quando você fala que tá indo num psiquiatra, a pessoa já te olha assim, né? Oi? Você fala, por que você tá indo num psiquiatra? É esquisito, sabe? Mas como eu me conhecia muito bem, e eu estava muito segura do que eu queria, onde eu queria chegar, eu falei, cara, eu vou. E para mim funcionou, entendeu? É claro que você precisa escolher muito bem o profissional que vai te atender. Mesma coisa no caso de um coach. Tá muito na moda, todo mundo é coach. Mas, cara, estuda um pouco a história dessa pessoa, naquilo que você vai pedir orientação, e aí vai, né? Porque... Ele pode ter tido fracassos, mas ele também tem que ter tido as vitórias pra gente entender que o método agora funciona. Verdade. Então, é legal a gente procurar. Só que quando você fala que vai procurar um coach, as pessoas riem de você. Cara, isso é absolutamente natural. Lá fora, então, isso é muito... Os grandes empresários, isso é muito comum. Um psicólogo é muito importante. E a família, às vezes, não te apoia. Ela não entende. Só que aí, cara, nesse caso, se você não depender financeiramente do teu marido, né? Você vai fazer. E ele vai perceber que você melhorou. Ele vai gostar, depois ele vai até agradecer a tua psicóloga. E vamos conversar, né, pessoal? Rapaziada, você tem que conversar com a patroa, ouvir, entender, porque existem decisões que eu acho que quando compartilhadas e entendidas em conjunto ali no ambiente familiar fica muito mais fácil, né? E aí tem coisas que não precisa envolver os filhos, né? O homem e a mulher tem que tomar essas decisões. Bom, acho... tudo muito incrível que a gente está tocando essa ideia aqui, tá? Porque, de fato, eu vejo que ainda existe algum preconceito. E eu acredito muito que existe uma diferença entre o mimimi que você comentou e o fato, a realidade, né? Então, por exemplo, a mulher, ela... Queria até te ouvir com relação a isso, né? Ela, quando ela vai fazer um network... Eu tenho, por exemplo, hoje uma pessoa que faz... A SDR pra mim, na minha equipe, ela fala, homens, tipo, que o cara confunde sempre que ela tá fazendo ali o social selling, o contato e tal, o cara já fala uma gracinha, já acha que é outra coisa, tipo, nada a ver, tipo, ela manda o print, eu falo, mano, tipo, nada a ver. Então, como que lida com isso também? Porque você quer ser cada vez mais produtiva, mais bonita, se cuidar mais para você, para o seu esposo, né? Enfim, para você sentir bem. A autoestima é um negócio que ajuda muito nisso que a gente falou aqui, principalmente com relação à tua mente, né? Lógico. Você tá bem consigo mesmo. Tipo,
cara, um corte de cabelo legal, uma maquiagem legal e tudo mais, uma caminhada que você faz, endorfina teu corpo. Muito, exatamente. Então, você passa por isso? Você lida com isso? Como que você lida, se acontece, né? Claro. Tem aí um movimento. Eu acho que nada que é extremo é legal. Uhum. Isso para tudo na vida. Nada que é extremo é legal. E eu vejo, sim, alguns exageros, tá? Eu vejo mulheres absurdamente abusadas, desrespeitosas, afrontando homens que falam coisas, de repente, no calor da emoção, apesar de a gente estar falando de seres humanos, homens e mulheres são seres humanos. E realmente eu vejo mulheres que passam dos limites de toda a educação, com muita baixaria, e elas acabam ouvindo algo muito cruel e falar, tá vendo? Ele falou isso porque eu sou mulher. Cara, eu não me meto. Mas você viu que aquilo ali que ela fez foi muito baixo, desnecessário. Ninguém tem o direito de fazer aquilo com ninguém. Então, e aí aquilo vai e toma uma dimensão, ainda mais na internet, né? Porque eu era mulher e tal. Aí eu falo, meu Deus, que exagero, que chato. Por outro lado, é claro que é mais difícil quando você é mulher. Uhum. Por quê? Na minha empresa, eu saí do ramo da beleza e estou num ramo de obra. Eu tenho só 3 funcionárias, né? E eu detesto, inclusive, quando as pessoas falam a Carla é meio homem, porque a Carla é forte, a Carla é isso. Eu falei, eu sou mulher forte. Por quê? O homem é forte, a mulher é fraca? Não, porque você é muito decidida, você... Ué, mas a mulher não é decidida? Uhum. Ah, mas você não tem TPM. Tenho muita, me entupo de chocolate, choro. Mas eu vou lá e enfrento. Então, assim, as pessoas meio... o homem é forte, a mulher é fraca. Isso me irrita. Me irrita um cliente falar pra mim que só vai comprar se eu for. Porque ele viu meu vídeo na minha rede social. E eu falei, claro, o nosso time comercial vai lhe atender. Ué, não é você? Eu quero você. Por quê? Não, porque eu adorei você. Como você me adorou? Você viu meu comercial? Você não conhece meu atendimento? Eu não te atendi. Entende? Então, isso é desde da escola. Na escola, já tive professor que me assediou de verdade. Né? Assim, no trabalho, eu já tive donos de empresa me oferecendo casa na Zona Sul. Eita. E eu era alto cargo. E eu já mandaram me demitir porque eu falei, não quero casa, não quero caso com ninguém. Eu era solteira, novinha. Falei, não vou ter. E isso é muito cruel, sabe? Isso é muito cruel. Tu fala, meu Deus, eu sou a melhor gerente da rede, eu sou a que traz os maiores crescimentos, as maiores entregas. O cara, por algum motivo, ele confundiu alguma coisa. Aí eu disse pra ele que eu não iria e ele mandou me demitir. A minha sorte é que eu tinha uma supervisora maravilhosa, que é minha amiga até hoje, e que chegou e falou, eu preciso saber o que tá acontecendo porque eu vim aqui pra te demitir. E aí eu contei, porque até isso eu tive vergonha. Como é que eu vou contar que eu fui cantada quando eu tinha 12, 13 anos, que eu fui agarrada numa sala de informática por um professor? Como que eu vou contar que o cara me propôs ser, sei lá, amante com uma casa na Zona Sul? Eu tava trabalhando. Se eu quisesse uma casa na Zona Sul fácil, eu não tava ali me matando de trabalhar e estudar. Sabe? Aí, assim, isso é muito ruim. E eu também já ouvi, né? Em grandes multinacionais, eu ouvi de um chefe que eu preferia ter... Olha que loucura que eu ouvi. Eu preferia ter pessoas mais jovens. E eu tinha uns 42, talvez. Eu preferia ter pessoas mais jovens, que têm mais energia. Cara... E aí, porque não têm filhos, né? Então, elas conseguem se entregar mais. E eu conhecia as pessoas, e eu pensava, e tinha gente nova, gente velha, gente mais velha, né? Gente com ou sem filho. E eu via o quanto eu me doava, a ponto de estar com 50% do pulmão tomado, com Covid no hospital, na UTI, em 2020, e falando com a empresa, e resolvendo coisas com a empresa. E, assim, justamente porque eu era mãe. Sabe? Então, assim, o ser mãe te dá uma força ainda maior, sabe? O ter que provar... Eu não tô competindo com os homens, mas, peraí, por que a mulher não pode? Por que a mãe não vai conseguir? É verdade, pode ser que meu filho um dia tenha febre, mas o homem tem febre. O homem passa mal. Talvez o homem não tenha estudado tanto, ele nem esteja tão preparado para aquela vaga. E meu filho não vai viver doente, né? Ele vai ter uma febre, se for o caso. Né? Então, assim, aquilo quando eu ouvi foi muito duro. Porque eu falei, caramba, eu tô sendo chamada de velha, né? E eu tô sendo chamada de mãe. Ah, porque a pessoa que é mãe, ela não tem tanta energia. Oi? É justamente por eu ser mãe que eu tenho muita energia. Porque tudo que eu faço é pros meus filhos. Né? Então, assim, existe.
E só nunca mexeu comigo porque... Eu não sei se isso é um papo feio de falar, mas eu vou falar porque eu sou essa pessoa e eu não sou falsa. Eu, aos 15 anos, não tinha nem meu pai para me ajudar. Eu tive a oportunidade de casar com pessoas maravilhosas, incríveis, muito ricas. E eu escolhi com quem eu queria casar pelo que eu sentia, pela visão, pelos princípios. Eu nunca dependi financeiramente, depois dos 15 anos, de ninguém. Nem de homem, nem de mulheres. Dependia de mim, de Deus, me dando as oportunidades. Então, quando os homens me enxergam como uma mulher e querem usar disso, querem usar isso... Assim, eu posso te oferecer uma vida melhor e tenta me comprar... eu não preciso. Então, eu falo, não, obrigada. Vai ter quem aceite, legal. É uma opção da pessoa, não critico. Cada um tem a sua escolha. Eu não gosto. E não me machuca assim, caramba, aonde foi que eu errei, né? Uhum. Mas a vida continua. As mulheres machucam as mulheres. Não são só os homens que machucam as mulheres. Então, assim, se for para travar em cada ofensa, eu não faço nada nunca. Os nossos filhos são capazes de falar palavras que machucam a gente. A sua é muito pequenininha, mas pode ser que um dia você ouça uma frase assim, como a minha filha falou. Minha filha é uma adolescente, mas ela falou assim, mãe, mas é que eu me sentia tão abandonada. E como ela se sentia. E eu falei, meu Deus, eu nunca abandonei minha filha. E aquilo te machuca. Aquilo te arrebenta. Tu fala, meu Deus, eu estava lutando para você ter um plano de saúde, uma casa, e o quanto, o quanto eu chorava de saudade, né? Então, assim, e aí? Você trava cada vez que alguém te ofender? Então, eu procuro não levar para o lado é homem, é mulher, porque senão você trava, você não faz nada. Você não lidera. Imagina, eu trabalhando com obra. Eu falei assim, eu quero que a partir de agora seja assim, assim, assim. Aí o cara falou, eu não vou fazer, o meu trato é com o Silvestre, meu sócio. Falei, então, nesse setor, se você ainda quiser participar, é desse jeito. Só que eu não gosto, eu odeio esse tipo de confronto, eu acho absolutamente desnecessário. Mas eu tenho que me posicionar, concorda? Claro. E eu acho que quando a gente se posiciona, não interessa se tu é mulher, homem, branco, preto, grande, baixo, criança, adulto. Não interessa. Você tem que saber quem você é para você saber como e quando se posicionar. E o bacana é deixar bem claro, né, que você não fez nada de errado. Igual você falou, pô, onde foi que eu errei? E eu vejo que pode ser um caminho perigoso, né? Pra mulher, tipo, cara, por que esse cara tá fazendo isso? Mas eu fiz algo de errado e tal, e criar aquele sentimento de culpa. Quando, na verdade, não, né? Você precisa saber quem você é, como você falou, né? E saber aonde você precisa chegar. E, cara, página virada, vai pra próxima. Segue. E vida que segue, né? Legal. Falando das ferramentas ainda, você falou sobre a meditação, né? Um método que você utiliza. Você falou sobre agenda, você falou sobre produtividade, performance, que você... Tem uma coisa legal que a gente não falou, que você conseguiu identificar... desculpa. Você conseguiu identificar o teu melhor horário, né, de criatividade. Eu acho bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa tá chateada porque não consegue ter aquele horário padrão ali, que todo mundo tem e tal. Como é que tu se achou nisso? Outra coisa muito difícil. Tem muita informação. E você precisa escolher a informação que faça sentido. Uma vez que aquela informação ela é lícita, te leva por caminhos lícitos e te traga resultados, para mim aquela informação é certa. Por que eu estou falando isso? Porque aí você começa a estudar muito, né? E aí eu ouvi muitas pessoas. E você ouve muita bobagem também, faz parte. Depois você vai ali fazendo uma seleção. Uhum. E você ouve que se você não acordar cedo, você é um incompetente. Meu Deus do céu, eu sou o pior ser humano do mundo. Porque 6 da manhã eu só acordo se eu estiver no aeroporto, indo para uma viagem maravilhosa. Fora isso, ou passando mal. Eu não preciso acordar às 6. A minha agenda não me pede, eu não tenho essa necessidade. Vou fazer o quê acordada? Para provar o quê para quem? Sabe o que vai acontecer? No meu pico de criatividade, que é à noite, eu vou estar morta. Só que eu demorei a entender isso. Eu falava, meu Deus. É isso que eu queria te perguntar. Como que você péssima. Conseguiu essa... Primeiro, eu nunca deixei de ser pontual, porque eu prezo demais pela pontualidade. Mas eu comecei a entender que a minha força física é muito maior de dia.
ia. Eu vou mudando, né? E conforme o corpo vai cansando, a minha mente vai turbinando. E as minhas melhores ideias são de tarde, são à noite, são deitadas na cama. Naquele momento que eu não tô querendo não pensar em nada e vem. E aí eu tenho que ter um caderninho, inclusive, do lado, ou o celular, alguma coisa para eu registrar o que tá vendo de pensamento, senão eu não durmo. E eu já criei projetos gigantes, já escrevi textos gigantes, eu já fiz coisas absurdas na madrugada. E tá tudo bem. Entendeu? E tá tudo bem. Foi aquele momento que eu tive para produzir. Não adianta anotar, eu vou ter que produzir agora? Ótimo, deixa eu produzir. Eu vou lá, produzo. Amanhã eu acordo um pouquinho mais tarde. É um pouco mais fácil no meu caso. Eu não tenho que bater 8 horas o ponto, né? Mas eu me adaptei assim. Então, minha agenda é assim. Ela é feita para produzir mental. Depois de um certo horário, produzir mais prático, mais automático, mais físico de dia. Apesar de eu malhar à noite, porque é o único horário que resta. Não tem jeito, mas no dia a dia é assim. Mas a rotina, ela te ajuda ou ela te atrapalha no aspecto de resultado? A rotina adaptada a mim. Sim. Eu tenho que ter uma rotina. Eu detesto não ter rotina. Eu quero entrar numa reunião sabendo quanto tempo aquela reunião vai durar e quais os assuntos que vão ser abordados. Ponto. Eu detesto quando a gente foge, né? Porque eu não tenho esse tempo. Mas, assim, a gente realmente adaptando essa rotina, essa agenda a como você funciona, ela traz mais resultados. Ótimo. E eu sigo a rotina que eu crio para mim. Então, entendeu? tu, falando dessa parte de mentorar e tal, se mapeia os aspectos que vai ser melhor para a pessoa, como você fez com você mesma, né? Exato. Vai ter gente que fala, cara, eu só consigo malhar às 6, então 6 tu tem que malhar. Você consegue, você tem esse horário você pode estar malhando? Porque eu também gosto de malhar de manhã, mas não dá. Então, eu sou obrigada a me adaptar. Ainda tem isso, né? Não é tudo sobre como eu gosto. É tudo sobre como tá dando pra fazer. Porque tem dia que não tem nem como você ir treinar. Eu quero malhar de segunda a sábado. Mas tem dia que você não consegue. Tem semana que tu vai 2 vezes. Ponto. Ok. Semana que vem eu tento de novo fazer a semana inteira. Né? Então, você realmente tem que entender como é a minha rotina. Como eu funciono. Quais são as minhas maiores dificuldades. No que eu sou muito bom. Pronto, agora a gente vai desenvolver um plano de ação cotidiano, dia a dia, simples. Sabe, as pessoas querem reinventar a roda. Não, é simples. É um pouquinho, é todo dia, é suave, sabe? Porque senão também você fica ansioso. Ainda Sim, tem isso? legal. Então, é suave. Legal. A gente tá chegando ao fim, né? Passou rápido aí, mas a gente já tá 1 hora no papo. Uau. Muito legal. Eu queria lançar aqui uma pergunta que ela é um pouco provocativa, porque ela passa por traumas, medos, angústias, né? Principalmente no âmbito pessoal, que também afeta o âmbito profissional, tá? Na tua vida hoje, né? Você já teve que passar por situações complexas que você acreditava que não teria saída e que você olha para trás hoje, assim, 1 ano, 2 anos depois e fala assim, cara, eu nem lembro daquilo. Tipo, o que você consegue deixar de mensagem, assim, pra gente caminhar pro final, para essas mulheres que estão vivendo isso agora? E tá até difícil, às vezes, de conseguir ver uma saída, uma luz no fim do túnel, né? Tipo, o que você conseguiria deixar ou de exemplo, ou da tua experiência, enfim? Eu aprendi que com o passado, realmente, a gente consulta o passado, né? Porque muitas coisas a gente causou, né? A gente causou. Então, como que eu vou fazer para não causar novamente? O que causaram contra a gente não tem como impedir. Isso sempre vai acontecer. É como eu vou me posicionar com relação àquilo. Vai doer? Vai doer muito. Eu já passei noite chorando, seja por injustiça, seja por ter sido passado para trás mesmo, né? Assim, pessoas que me enrolaram, que mentiram para mim, que me enganaram. E aí, cara, só que eu não tive culpa. Não tive culpa. O que eu vou fazer? Então, eu acho que hoje eu enxergo muito assim, tudo aquilo que deu errado. Por que deu? O que eu poderia ter feito de diferente? E o que eu vou fazer de diferente se isso se repetir? Cara, tudo na vida passa. A sua crise com seus filhos, todo mundo vai ter um momento, uma crise com o filho. Todo mundo vai ter um momento de crise financeira. Todo mundo vai... E eu já cheguei a falar, ferrou, deu ruim, pra mim, acabou.
sabe? Vai ter um momento em que, cara, meu casamento acho que não tem mais volta, sabe? Então, assim, todo mundo vai passar por isso. Saber o que eu posso fazer de melhor. Sempre está em mim a resposta, sempre está em mim. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso provocar de mudanças, sabe? O que lá no passado... O passado, para mim, é só consulta, né? A gente tem que viver o presente. O que eu posso fazer de melhor? E se o outro não responder? Outras coisas vão acontecer e aquilo vai acabar. Porque as coisas passam. Entendeu? Nem tudo tá na nossa mão, gente. Exato, isso que eu falo. E isso é uma coisa que eu tratei na terapia. Eu era super mulher. Eu tinha resposta para tudo, eu tinha solução para tudo, eu era muito forte. E aí, algumas coisas começaram a cair da minha mão, como ouvi isso da minha filha. Meu Deus, eu era uma super mãe e agora eu sou uma mãe horrorosa. Peraí. Você não vai ter controle de tudo. O único que tem controle de tudo é Deus. Você não vai. Aquilo que tá nas suas mãos, só você pode fazer. O que não tá, meu amor, é ter fé. Ter fé e seguir. Excelente. Pô, obrigado, Carlinha. Excelente aí o bate-papo. Espero que tenha agregado muito aí na tua vida como pessoa, né? A gente fez esse podcast pensando exatamente nisso aqui, né? Destravar esse lado emocional, esse lado de mentalidade, de perceber que, cara, é possível. É possível. Ela fez, é um ser humano assim como eu. Eu também posso chegar lá, eu também posso fazer, eu também posso colocar em prática alguma coisa diferente. Então, sai do sofá, sai da cama hoje, levanta, vai lá e faz. Só vai lá e faz uma vez, com calma, com doses pequenas, né? Não precisa querer também... Né? Isso inclusive, um sintoma da bipolaridade, é você estar muito bem, querer fazer tudo, mas você tá assim, tipo, cara, vou fazer vários projetos, vou emagrecer, vou malhar e tal, não sei o quê, daqui a pouco... só quer saber de ficar deitado, só quer saber de ficar parado, só quer... Né? E tem muita gente sem laudo, muita gente que não conhece, que tem um problema físico ali para poder cuidar. Né? Ou emocional. Desculpa, emocional. E que pode gerar um problema físico, inclusive. Totalmente. Né? Inclusive, a depressão, ela muitas vezes começa com o sintoma da bipolaridade, da ansiedade. Né? Então, por exemplo, cara, por que eu não consigo fazer nada até o fim? Por que eu não consigo terminar nada? Por que eu... às vezes você está precisando de um acompanhamento médico, de um profissional, de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, uma pessoa da área para poder te instruir. Você talvez tenha que se medicar, talvez você não esteja fazendo exercício físico, isso está te atrapalhando também, se alimentando bem. Né? Então, esse sintoma, né, todo excesso, ele precede uma falta. Claro. Né? Todo excesso, provavelmente você está se excedendo em algo e por isso está faltando em algum outro lugar. Então, por isso o equilíbrio é importante. Não vai dar conta, não tem como. Então, se você foca demais de uma coisa, você está largando outra. E gera muita expectativa e ela é a única capaz de te frustrar, né? Quando você cria muita expectativa. Então, as frustrações também são maiores. Isso é muito importante mesmo. Eu acho que homens, mulheres, quem quer que seja, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Né? Verdade. Pedir ajuda. Eu preciso de ajuda? Todo mundo precisa de ajuda. Ninguém é forte sozinho. Ninguém nesse mundo é forte sozinho. E tá aqui na descrição desse vídeo os nossos canais. Tá o Instagram da Carlinha, Carla Fuentes. Pode também te dar um direcionamento, pegar na mão aí, né, e acompanhar e ajudar com toda a experiência que ela já tem. Inclusive, é uma vendedora absurda, né? Tenho maior admiração pelo teu lado também, né, por essa tua via comercial. Cara, se você ainda não está inscrito nesse canal, eu não sei por que você está perdendo tempo, né? Se inscreve aqui, é gratuito, você não vai pagar nada. Vai ver uns anúnciozinhos aí na sua tela? Vai ver, mas é a forma que o YouTube encontrou. Você vai lá e paga uma mensalidade. Mas, curte, comenta, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você ama, né? De mulheres e de homens que você ama, que vai ajudar muito também essas pessoas e cumprir o propósito desse bate-papo aqui, desse canal, que nada mais é do que realmente tirar você do ponto A e levar para o ponto B. Estamos também no Spotify. Então, seu episódio poderá ser também ouvido, né, lá no podcast Fala Time, no Spotify. Você já pode ir lá e se inscrever também. Se você quer ser um patrocinador deste projeto, também pode entrar em contato com a gente aqui através das nossas redes sociais. Já fica o convite. Então,
Meta de curtidas para esse vídeo. Quero pelo menos 50 curtidas aqui nesse vídeo. Pelo menos, por baixo. Por favor, né, Carlinha gente? vai estourar aí na sua audiência. Mas, ó, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Quer deixar uma mensagem final? Eu vou repetir o que eu falei no início. Mas aí vai ser para homens e mulheres. Porque eu acho que realmente nenhum é mais importante que o outro e ambos, um precisa do outro. Sejam fortes e corajosos. A vida é para ser enfrentada e vivida com leveza. É isso. Top. Obrigado. Valeu, até o próximo episódio.